Tudo bem com você? Que bom que você está aqui mais uma vez, mais uma semana. Seja bem-vindo a esse nosso espaço de estudo da lição da Escola Sabatina da Bíblia e desse guia de estudo da lição da Escola Sabatina chamado Isaías, Consolo para o Povo de Deus. Você tem nos acompanhado já, hoje estamos no 7º estudo, você tem nos acompanhado já há 6 semanas e agora entrando na 7ª semana, chegamos na metade do estudo, hein? São 13 lições, então você já está conosco aí já há um bom tempo, eu creio que já aprendeu bastante sobre o livro de Isaías. Eu tenho visto os seus comentários, eu tenho visto as suas reações. Muito obrigado porque você tem nos assistido, seja no canal da Adventistas Brasil, da divisão sul-americana, ou no canal da Igreja do UNASP. Seja qual for o meio que você está nos acompanhando, não esqueça, ative as notificações, marque ali o sininho, para que quando o vídeo entrar no ar, no sábado à tarde, no sábado à noite, você possa já acompanhar já no início da semana o tema, e depois quando você for estudar na sua casa, você já está enriquecido aí com o conhecimento da palavra de Deus que os nossos convidados vêm trazendo. Lembrando você que a cada semana nós entramos numa temática diferente. Na semana passada nós estudamos sobre o tema de brincando de Deus, nós vimos ali como a arrogância e o orgulho derrubaram impérios, o rei de Babilônia. E hoje nós vamos tratar de um tema também muito interessante. Vamos tratar do tema número 7, a derrota dos assírios. E para isso eu tenho 2 convidados aqui comigo muito especiais. E começando pela ordem cronológica, eu vou começar pelo Antigo Testamento. Pastor Lucas Iglesias. Pastor Lucas Iglesias, que está conosco aqui hoje, ele é professor da graduação e da pós-graduação em teologia, do Seminário de Teologia. Pastor Lucas foi meu professor em 2016, numa disciplina, no mestrado do SALT, e ele leciona as disciplinas relacionadas ao Antigo Testamento, Ele vai de Gênesis até Malaquias, ali o que precisar, ele leciona. Pastor Lucas, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite para falar desse livro tão especial que é o livro de Isaías. Obrigado, Júlio. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. E agora, seguindo a ordem cronológica, como eu disse para você que está nos assistindo, vamos para o Novo Testamento. Só é cronológica da Bíblia, Da Bíblia. Não de idade, Não Só de... para ficar claro. É verdade. É verdade, Mas pela barba você tinha confundido. Aqui é o inverso, do mais novo para o mais velho, Pastor Carlos Olivares também seja bem-vindo. Pastor Carlos leciona disciplinas do Novo Testamento aqui no seminário. Pastor Carlos Olivares foi aí a aquisição do seminário do UNASP após a saída do pastor Paroski, Pastor Lucas? E está sendo realmente uma substituição à altura, A gente conhece, a gente ouve, a gente lê os materiais do pastor Olivares, que atua no Novo Testamento. Pastor, seja bem-vindo e também obrigado por ter aceitado o convite para falar desse livro do Antigo Testamento, mas que tem uma relação estreita com o Novo Testamento. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Pelo sotaque, o senhor é brasileiro não, pastor? Eu sou chileno. Chileno. Mas eu gosto do Brasil. Eu tenho certeza. Pastor Olivares, na verdade, ele é multinação, pastor Lucas? Queridos, nesse momento então, vamos entrar na temática. Eu vou pedir ao pastor Olivares que introduza a comemoração para a gente então entrar na discussão. Tudo bem? Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos agora de estudar Tua Palavra. Eu te peço para que o Senhor esteja conosco, nosso coração, que o Senhor também esteja com as pessoas que estão assistindo aí no YouTube a esta classe. E te peço também por nós, para que possamos ser bons professores, para glorificar Teu nome. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Para você que está nos acompanhando agora, seja você adventista, batista, metodista, católico, eu sei que muitas pessoas nos acompanham e nos assistem. Aqui somos todos irmãos em Cristo, buscamos aprender da palavra de Deus. Você que está nos assistindo agora, eu quero te convidar então para fazer a leitura do verso para memorizar desta semana, que está no livro de Isaías, capítulo 37, verso 16. Isaías, capítulo 37, verso 16, vai aparecer aí na sua tela o verso para você acompanhar enquanto eu faço aqui a leitura, tudo bem? Então acompanhe comigo a leitura de Isaías, capítulo 37, verso 16, que diz assim:
Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. A lição desta semana que nós vamos estudar juntos vem falando sobre a derrota dos assírios. E amigos, logo aqui no começo, e nós já vamos entrar aqui nas perguntas para vocês que vão nos ajudar, logo no começo é apresentado a grandeza de Senaqueribe, aquele grande rei que por muito tempo ali governou o Império Assírio. E o comentário aqui do autor da lição, Roy Gaynor, vem fazendo um contraste de que tudo aquilo que ficava no chamado Palácio Sem Rival, o Palácio de Senaqueribe, aquele rei que era temido por tantas nações, hoje estão expostos no museu. E aquele grande rei, assim como todos os reis da terra, passaram, né? Reis que muitas vezes se achavam homens acima de Deus, ou poderosos acima de Deus, e Senaqueribe foi mais um deles que acabou passando. Pastor Olivares, para retomar um pouco a história aqui, nesse contexto entre Assíria e Judá, conte para nós como foi a atuação da Assíria nesse avanço contra Judá e o que acabou acontecendo com Judá, o reino de Judá. Para você que está em casa, se lembrando, quando Israel foi dividido, 10 tribos ficaram a norte, chamado de Israel, e ao sul, Benjamim e Judá, as tribos menores, que nós chamamos do reino de Judá. O que aconteceu quando os assírios avançaram sobre Judá? Bom, o importante, me parece, que é reconhecer que dentro do livro de Isaías você pode achar literatura profética poética e também histórica narrativa, não? Neste caso, o capítulo 36 até o capítulo 39 é uma mudança que acontece dentro do livro. E essa mudança é importante por várias razões. A primeira é que você já nota que você tem que tentar pensar na história. E na segunda, você tem que pensar na história bíblica e também de fora. Você falou alguma coisa do contexto histórico geral. Mas em termos do livro de Isaías, o capítulo 39, a gente tem que comparar um pouco ou tentar reconstruir a história com segunda de Crônicas, capítulo 32, e segunda de Reis, capítulo 18. E tendo essa ideia, esse trasfondo, sabe, esse contexto, nos ajuda para poder reconstruir o que Deus quer dizer através de Isaías para nós. Primeira coisa. A segunda questão tem que ver com, se uma questão literária, a gente tem que notar também as ironias que estão presentes ali. Não? Isso é muito interessante também. Notar como este rei Ezequias é melhor que seu pai. Agora, seu pai, ele fez coisas que eram totalmente erradas, e este novo rei que assume, ele tenta agora reconstruir o império positivamente. E uma coisa que você nota literariamente, dentro do Velho Testamento, é que Ezequias tentou fazer as coisas boas desde o começo. Ele tentou escutar a voz de Deus. Ele foi destruiu a serpente de bronze, por exemplo. Ele seguiu um caminho diferente do seu pai. Um caminho diferente. Ele tentou mudar aquilo que seu pai tinha já feito por muito tempo. Então, o importante é isso. Ele destruiu os lugares altos, onde as pessoas adoravam. E ainda tem pessoas no mundo, América do Sul, onde algumas culturas adoram também nos lugares altos, sabe? Então, é interessante que ele tentou destruir tudo isso. E ele, entre tudo isso, a Bíblia fala, o livro de Segunda de Reis, capítulo 18, que ele se rebelou contra os assírios. Então, interessante isso, por quê? Porque ele se revela, a gente não sabe por quê, e isso, eu não sei se a gente sabe, mas eu tentei descobrir no texto, e é difícil saber. Ele se rebela contra os assírios. E acontece um detalhe importante, quando ele se rebela contra os assírios, Sargão II, porque a gente tem certo Salmanaser, que foi que destruiu a Samaria, não? Depois vem Sargão II, e depois vem Senaqueribe, e depois vem Merodach Baladan, não?
Nomes que eu aprendi quando estudava teologia, de fato, como professor de Velho Testamento. Então, Sargão II, ele sai e entra Senaqueribe, e nessa mudança, provavelmente, a gente está especulando, não? Nessa mudança ele viu uma falha ali, uma oportunidade para se rebelar, entendeu? Então, ele se rebela, mas ele não calculou que Senaqueribe era uma pessoa interessante do jeito que ele administrava seu reino. Então ele vem agora e ele vai notar que Senaqueribe está vindo, já Sargão II tinha conquistado parte, certo, da Judeia e também da Galileia, obviamente, já estava destruída por causa de que Salmaneser tinha destruído. Eles estão vindo, e ele o que vai fazer, e agora a gente pode ir para a 2 de Crônicas, capítulo 32, e em 2 de Crônicas você vai notar que ele vai ser esperto. Por quê? Porque ele, a primeira coisa que vai dizer, a gente tem que tapar as águas. Eles não vão ter água, a gente vai ter água. Então vamos tapar as águas. Vamos construir torres. Vamos restaurar o muro, a muralha, certo, da cidade. E tudo isso foi uma administração interessante, política, militar, etc. Mas ao mesmo tempo, e isso é bom que nossos irmãos e amigos lembrem que quando a gente vai para a 2 de Crônicas, acontece, eu gostaria de ler isso. Por não? favor, pastor. Gostaria de ler isso, capítulo 32, ele vai dizer, depois de trazer ou tentar pensar estrategicamente para se proteger contra a invasão dos assírios, que ele sabia que estava vindo, ele vai dizer, sejam fortes e corajosos, não tenham medo. É dizer que não só, e vai continuar, vai dizer, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, etc. Um discurso ali motivacional, não é, pastor? Isso. Me parece, e isso é interessante, não? E a lição está tentando também sublinhar isso, e eu gostaria também de sublinhar isso, que ele está sendo um bom líder, a liderança dele é muito bom no sentido administrativo, militar, mas também ele é um bom líder espiritual. As duas questões são importantes, você não pode dividir as duas. Desde a perspectiva do Novo Testamento, as duas questões são essenciais, sabe? A gente pensa, olha, Deus chamou Paulo. Você fala, por quê? Porque ele era bonito? Porque ele falava bem? Não, ele chamou ele porque estava preparado, sabe? Era uma pessoa preparada, capacitada para cumprir a função para a qual ele foi chamado. E me parece que, nesse sentido, nós temos que pensar que nossa visão cristã, teológica, tem que ter essa noção também. É verdade, tem uma preparação que a gente tem que ter, não? Isso é importante para nós espiritualmente, nos preparar, mas também tem essa questão espiritual, não só uma questão estratégica, é minha relação com Deus. E isso me parece que Ezequias cumpre essa função. Por isso é importante literariamente, porque ele fala que do começo ele tentou fazer as coisas melhor que o do seu pai, que era a casa. E só complementando, do ponto de vista literário, é muito interessante que o livro de Isaías, dos profetas, é um dos livros que menos tem narrativa. É um dos livros mais poéticos de todos os profetas. E as duas seções mais relevantes de narrativa são a que vai do capítulo, uma primeira, né, que vai do capítulo 6 ao 9, e a outra que vai do 36 ao 39. E nas duas nós temos encontros do profeta com reis, no caso Acás, anteriormente, agora Ezequias. Nas duas tem um desafio militar, nas duas tem a menção de sinais e, curiosamente, né, o Carlos estava mencionando os aspectos históricos e tal, nas duas os reis estão envolvidos num trabalho, numa atividade no aqueduto, no mesmo aqueduto. Né? Então, as histórias têm muitos paralelos. O principal e talvez o diferencial maior são como os dois agem diante das ameaças. Né? Ele teme e busca alianças, outro não. As alianças que um busca, lá anteriormente, Acás, faz com que o povo tenha que pagar tributos, e Ezequias vê essa oportunidade agora,
com a ascensão de Senaqueribe para fugir desses tributos que deveriam ser pagos, né? Inclusive se você vai para Jerusalém hoje, tem como você visitar um túnel, né? Que é o túnel que vai dar lá no tanque de Siloé, que tem uma inscrição de Ezequias. Um túnel que até hoje passa água, e você pode passar por esse túnel, tal. Até uma experiência legal para quem não é claustrofóbico, porque é muito legal. Você vai com água, às vezes até a cintura e etc. E você vê lá no meio uma inscrição de Ezequias, muito provavelmente desse período, quando ele está se preparando para esses possíveis cercos, né, que o Carlos mencionou. Se não, só comentar assim em cima do que o Lucas está falando, é o fato de que os dois também se encontraram com exércitos ou reis que eram poderosos. A gente não está falando assim de um reizinho, de uma pessoa assim, que não tem influência. Tiglat-Pileser de um lado e Senaqueribe do outro, isso. Duas potências. Então, né? Então você está pensando de momentos que, humanamente falando, você tem que não só ser um bom estratégia, um bom político, nesse caso Acaz tentou ser um bom político, comprar, certo, a segurança do país, mas me parece que isso também é interessante pensar, porque se a gente pensa teologicamente também, nós temos lutas, como fala o livro de Paulo, em Efésios, não? Que não é contra carne e sangue, não? Sino contra potestades. Então, me parece que também esse detalhe é importante pensar nisso. Ezequias, a distinção com seu pai é que os dois tiveram essas questões que são fantásticas, me parece, literariamente, não? Mas os dois tiveram esses dois grandes reis, grandes impérios, e a atitude de um e de outro foi totalmente diferente. E diferente, desculpa, Júlio, Não, e diferente em relação à palavra profética, né? Então, Isaías tem uma mensagem para os dois reis e eles reagem de maneira diferente. É interessante isso, né? A gente vê em outros livros são muitos a mesma paralelos, dinâmica. né? Muitos mesmo. Sim, Jeremias tem isso fortemente, quando você compara o capítulo 36, o rei Jeoaquim, e com a atitude de Josias. Josias, no período dele, é encontrado um livro, né, no templo, e a atitude de Josias é rasgar as vestes. Joaquim ouve as palavras do rolo de Jeremias e rasga, não as vestes, o rolo. Né? Então, aqui a gente tem mais ou menos uma dinâmica parecida. E é interessante aqui também, vocês comentando, já vou entrar aqui numa pergunta sobre os assírios ao pastor Lucas, mas é interessante essa relação, porque o pastor Siqueira comentou aqui, Ezequias não pôde escolher o sinal que ele quisesse. Ele tinha duas opções. Já o seu pai Acaz pôde escolher o que quisesse debaixo do sol. Não é verdade? E é tão interessante isso que muitos hoje ainda aplicam o sinal do menino que nasceria para o próprio Ezequias, né? Então, essas relações são muito interessantes. Agora, pastor Lucas, nós sabemos que os assírios, eles eram extremamente brutais nas suas invasões, nas suas dominações. Remonta aos assírios aquele procedimento que depois se tornou a crucificação, mas nós conhecemos como empalamento, né? Que é você atravessar uma pessoa ali com uma madeira, uma vara pontiaguda. Eles eram brutais. Mas tem algumas coisas interessantes aqui, porque quando eles vão avançar contra Judá, nessa resposta após a rebelião de Ezequias, eles não vão, digamos, como a gente diz, enfiando o pé na porta. Eles não vão com tanta brutalidade assim. Qual é a tática que Senaqueribe usa para poder se aproximar e dominar o reino de Judá? Júlio, como você bem comentou, né, eles eram muito violentos, né? O Carlos mencionou sobre a questão da água, né? Quando a gente estuda sobre os cercos, a gente vê que muitas vezes a cidade há muito tempo passando fome e o exército inimigo às vezes jogava cadáveres dentro da cidade, eles não têm o que comer, daí os próprios cadáveres. Exatamente, sim. Daí as doenças, etc. Vários episódios na Bíblia a gente tem isso daí, segundo Reis 7, por exemplo. A gente vê claramente a situação de fome, as mães brigando por comer um filho, bizarra a cena, né? Mas aqui é curioso, justamente que você pontuou, que a tática assíria é um pouquinho diferente. E assim, é genial ao mesmo tempo. Por quê? Primeiro a gente nota que eles conhecem muito bem da dinâmica de Israel, a dinâmica de Judá. Então eles são conhecedores, porque é mandado um mensageiro, né? Tem um enviado aqui.
o Rabsaqué, e ele vai conversar com o povo, com o rei Ezequias, e a aproximação dele é muito curiosa, porque basicamente ela se estabelece em cima de 2 pontos, né? Primeiro, aqui no capítulo 36, ele fala bastante sobre confiança, né? Que confiança é essa que vocês têm? E é bem interessante essa palavra lá no hebraico, batá, confiar, porque no discurso de Isaías, principalmente no oráculo que ele faz contra a Babilônia, ele questiona a confiança da Babilônia e como eles confiam em si mesmos. A arrogância nesse exatamente, caso, né? Exatamente. A confiança a ponto de se tornar arrogância, essa né? autoconfiança Orgulho, exacerbada, né? Exatamente. Então aqui parece que a tática é usada a mesma, só que por Rabsaqué. Então ele vem, questiona a confiança, mas baseando o argumento dele em 2 pontos. O primeiro é, como a gente vê aqui no versículo 6, ele menciona o Egito, né? Vocês vão confiar no Egito? Vocês vão confiar no Egito para se aliarem e lutarem contra nós? Olha o nosso povo, olha as nossas invasões. Depois, na sequência, ele fala assim, não é esse Ezequias, o rei de vocês, que removeu os altares? Então, olha a genialidade do argumento, né, de Rabsaqué. Ele fala assim, mas vocês estão confiando no Egito, ou talvez num Deus, mas num Deus que tem um rei que retira os altares e fica num lugar só? Como assim? Será que esse Deus não é forte o suficiente? E agora o rei faz o que ele quiser com os altares dele? E na sequência, né, como a gente continua, ele no versículo 10, eu acho que aí é o ápice da genialidade, ele fala, e será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra essa terra para destruir? Então assim, primeira coisa, o rei de vocês está tirando altares do seu Deus. Então, peraí, vocês vão confiar nesse rei, vocês vão confiar no Egito, vão confiar nesse Deus que deixa com que seus altares sejam retirados. E segundo, se vocês acreditam nesse Deus, ele que mandou que a gente viesse. E assim, quando a gente lê Isaías, foi ele que mandou. Por exemplo, no capítulo 7, né? Então, se você me permite ler, claro, aí, pastor, lê no para nós. capítulo 7, que é o paralelo narrativo que a gente comentou, no versículo 17, a gente lê o seguinte, o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa do seu pai, dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Assíria. Então, Deus faz vir o rei da Síria. E a argumentação de Rabsaqué é genial, por quê? Deus que mandou. Só que daí tem alguns detalhes, né? O fato de Deus ter mandado não significa que necessariamente eles devem aceitar e se sucumbir a esse exército. O que, de novo, dialoga bastante com uma outra invasão, que é a da Babilônia, né? Porque quando chega a Babilônia, depois, Deus fala através também de um profeta, Jeremias, que eles têm que aceitar o jugo da Babilônia. Aceitem, porque agora é exílio e não tem outra escapatória. Só que com a Síria, a dinâmica não é essa. Então, o Rabsaqué chega a ser bíblico, né? Usando uma linguagem bem coloquial, né? Sim. Ele é bíblico, ele está de acordo com a ideia que Israel tem na relação com Deus, só que em alguns pontos, né, essa argumentação é deturpada. Pastor Lucas, você está comentando, está me chamando muita atenção aqui, e perceba você que está nos assistindo em casa, como não há nada de novo debaixo do sol. Pastor Lucas, você está comentando aí, eu estou me lembrando de uma história que aconteceu com um casal que, conversando com uma serpente, ela também usou argumentos que haviam saído da boca de Deus para confundir o casal. Eu lhe pergunto, esse alto oficial, esse Rabsaqué que foi argumentar com Ezequias, ele falava a verdade, sim, não, mais ou menos, e qual a relação que parece haver ali com o que aconteceu com Adão e Eva, nessa confusão mental, que parece que é o que ele está tentando armar aqui, uma confusão mental na liderança de Judá. É bem interessante esse paralelo, Júlio, com Gênesis 3, né? O episódio da serpente, o animal astuto. Eu vejo aqui Rabsaqué sim falando verdade, só que essa verdade ela está
embotada, exatamente, de distorções, de mentira, né? Quando a gente vai para o discurso da serpente no diálogo com Eva, o diálogo e o discurso é irônico, né? Porque, e assim, quando se estuda a ironia é você falar algo, mas não dizer aquilo, não quer dizer aquilo. É quando você diz algo, mas você não quer dizer aquilo, você quer dizer uma outra coisa. Exatamente. E não estou falando que a ironia é da serpente, que não tem ironia boa e etc. Sim, né? claro. Mas a serpente faz isso. No discurso dela, ela chega de cara e não contradiz o que Deus diz, ela envolve Eva no diálogo, e depois a gente vê a transição de, olha, Deus não falou que vocês não podem comer de todas as árvores? O todas as árvores é interessante literariamente, né? No capítulo 2 está associado à liberdade, no discurso da serpente à opressão. Ela, numa frase sutil de pergunta, onde ela quer expor o que Deus diz, né? Ela muda completamente a imagem do Deus de graça para de opressão, chegando no fim do diálogo, falando que, vocês não vão morrer, né? E vocês vão ser igual a Deus, oferecendo o que eles já têm, serem imagem e semelhança de Deus. E essa é a dinâmica, normalmente, né, do discurso de Satanás, né? Quando a gente vai para o Novo Testamento, quando há a tentação no deserto, vários aspectos da tentação envolvem oferecer para Jesus alguma coisa que ele já tinha, né? O que a gente vê em Gênesis 3, e aqui no episódio com o Rabsaqué, a gente vê sim ele falando verdade, só que essas verdades têm lacunas, e essas lacunas são cruciais. Deus, que estava conduzindo toda a história, a oração de Ezequias na sequência confirma isso. Só que por isso eles deveriam aceitar e serem subjugados pelos assírios? Não. E aí que está a coisa, né? Deus não age ao longo da história do mesmo jeito, né? Ele muda a maneira de agir, porque ele é assim, e é assim com qualquer pessoa. A maneira com que você se relaciona com Deus é diferente da minha, sendo o mesmo Deus. Exatamente. O Deus é o mesmo, só que a maneira que nós nos relacionamos com ele é diferente. E às vezes a mesma relação que eu tenho com Deus é diferente do que eu tinha 2 anos, 10 anos atrás. Então essa dinâmica é muito importante, né? A gente lembrar, porque sim, se assemelha em muito o discurso da serpente, né? Que é um discurso totalmente envolto em neblina, em confusão, em obscuridade, assim, né? Me lembra bastante, eu gosto bastante de literatura, tem uma peça de Shakespeare, que é o Macbeth, onde tem os discursos, as falas das bruxas que vêm para tentar Macbeth e o companheiro dele, o Banquo, e elas... É até um exercício muito interessante de ler o discurso das bruxas à luz de Gênesis 3, porque é assim, perfeitamente encaixável. Elas fazem isso. Já começa com a primeira fala que elas falam: o belo é feio e o feio é belo. Então, peraí, que tipo de discurso é esse, né? E assim vai. Esse é o discurso de Rabsaqué. Talvez a grande palavra aqui seja manipulação. E nós sabemos que toda e qualquer manipulação não vem de Deus, não é verdade? Não vem de Deus. Então, claramente aqui é uma confusão mental. Pastor Carlos, o senhor já vai comentar isso daí? Eu já vou emendar uma pergunta, que o senhor já comenta e já responde a pergunta na sequência. Depois desse discurso, dessa oratória, dessa argumentação quase irresistível do oficial de Senaqueribe, qual é a reação de Ezequias e dos seus oficiais? Como eles reagem? Eles caem naquela ladainha, naquela conversa, ou eles ficam com o pé atrás? Pode complementar o que o pastor Lucas comentou e depois o senhor já responde isso para nós. Eu gostaria de complementar isso, que me sinto compelido, não? Porque o pastor ali citou o Novo Testamento. Não tem como, né? Eu ia comentar. Me ater ao Antigo. Mas foi citado perfeitamente, não? Foi citado bem, isso é importante. Ele fez uma coceirinha ali. Não foi manipulado. Não foi manipulado, não. Desculpa. Agora, tranquilo. O interessante é pensar nesta questão, é o fato do jeito que o inimigo mistura a verdade com o erro. Primeira coisa. Segunda, é verdade, nos evangelhos você vai notar esse detalhe, especialmente presente no ministério de Jesus Cristo. E o pastor Lucas falou esse detalhe que me parece que é bom relembrar, porque ele vai misturar até a Bíblia, sabe? Ele vai falar, mas a palavra de Deus fala isto. Fala que Deus vai te proteger. Então ele mistura textos bíblicos com interpretações erradas. É o texto fora do contexto, isso. Né, pastor? Mas isso é ao começo quando ele tenta no deserto. Depois você vai chegar
quase no final do seu ministério. Isso é interessante, por exemplo, em Mateus capítulo 16, onde ele vai perguntar para os seus discípulos: quem pensas que sou eu? Então Pedro vai falar: você é o Messias. E o que é interessante disso é que depois Pedro vai tentar agora a Jesus Cristo, dizendo: não morra não, como que você vai morrer? Então é interessante que tem marionetes, sabe? Sim. E ele usa até pessoas que estão muito perto de Jesus Cristo para cumprir seu propósito. Novamente, propaganda, mostrando mistura com erro. E no final do ministério de Jesus Cristo, nos evangelhos, Jesus novamente é tentado: se você é filho de Deus, desça da cruz. Sim. Ele é filho de Deus, mas está no propósito, entendeu? Então, me parece que é interessante que nós sempre tenhamos em mente que o inimigo é muito esperto do jeito que ele fala e apresenta coisas. E nossa sabedoria não vem de nós. Nossa sabedoria vem da palavra. A sabedoria vem de Deus. Então, uma vida... Por isso é interessante, novamente, essa questão literária. Ezequias, ele fixou no seu coração fazer as coisas bem. Isso é importante, não? A diferença do seu pai. Ele pensou: eu vou fazer isto. E agora vem no que você perguntou. Então, o que acontece agora com este amigo que vem lá e começa a falar esse discurso que parece tão verdade, sabe? Que tem tantos detalhes que são reais. O que vou fazer? Então, no capítulo 36, você nota do livro de Isaías, que eles ficaram calados, não responderam nada. Os emissários que estavam ali escutando, que qual é o nome? Rabsaque, não? Rabsaque estava dizendo. Eles vão para Ezequias, e Ezequias vai fazer uma coisa que seu pai não fez nunca: escutar o profeta Isaías. Vai lá e fale com o profeta Isaías. O que ele vai falar? Isso é interessante. Ezequias fala: nunca ele escutou o profeta. E ele vai abrir seus ouvidos para escutar a voz de Deus através deste homem de Deus. Agora, o que me parece ainda mais interessante é o jeito como Ezequias responde, sabe? Eu sempre falo isto, não? Muitas vezes a gente, quando está com problemas, porque a atitude dele foi, no capítulo 37, verso 1, quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou suas roupas e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. É realmente totalmente o contrário de Acaz, né? Uma atitude totalmente de humildade, não? Sim. Eu vou ser humilde, vou entrar na casa do Senhor, vou tentar escutar. Vai lá e fala com o profeta Isaías. O profeta Isaías vai enviar uma mensagem. E o que você esperaria, sabe, é que a mensagem fosse longa, não? Mensagem longa. Quando você está com problemas, quando a gente tem dificuldades, a gente vai falar com um amigo, a gente pode estar horas falando. A gente quer respostas elaboradas. Longas. Mas aqui a resposta é uma resposta pertinente ao ponto, e se você acredita já, sua atitude é diferente do começo, você vai entender o que ele quer falar. Olha, ele vai falar assim: os servos do rei Ezequias foram para falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Olha só. Eis que porém nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Uma prolepsis, não? Uma coisa que ainda não acontece, mas ele está falando que vai acontecer. Mas eu gostaria de ficar só no começo. Não tenha medo das palavras dele. Não tenha medo. Me parece que o que ele estava mais provavelmente experimentando era isso, medo. Todo mundo estava com medo. Um rei poderoso, um exército poderosíssimo, sabe? Uma questão assim tremenda, que humanamente falando ninguém poderia achar uma resposta. Mas o rei vai escutar do profeta Isaías, ou melhor, não tenha medo. Agora, obviamente, o Senaqueribe, ele não vai vai baixar as mãos, não? Assim, rapidamente. Então, o que ele vai fazer agora, ele vai enviar uma carta, não? Vai enviar uma carta com Rabsaque, vai enviar uma carta, e do mesmo jeito que tentou,
convencer aos habitantes da Judeia com palavras misturadas entre erro e verdade, ele vai tentar fazer a mesma coisa, não? E o mais interessante, me parece, é que diz assim, verso 11 do capítulo 37, diz assim: você já ouviu que os reis da Síria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente, e você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Então está dizendo, olha, todos esses povos também tinham deuses, e não aconteceu nada. É o discurso do medo, né? Meu império é superior aos reis, a esses deuses, a esses reis, tudo, não? Então, e o que vai acontecer agora? Ezequias, ele vai pegar essa carta, ele vai levar e vai colocar em frente de Deus e vai começar a orar. Agora, isso me parece muito, muito interessante. Segunda vez agora, não? Porque Deus falou, não tenha medo. Mas agora ele fala, nossa, mas... Eu estou com medo. Estou com medo ainda, não? Porque é ser humano também, não? Sim, claro. Isso a gente tem que compreender, que o lindo da Bíblia é que ele não... É a Bíblia sem maquiagem, sabe? Que você esperaria em outros livros, que você falasse, nossa, esse camarada é perfeito, não? Esse camarada é fantástico. Não, ele é um ser humano como a gente. Então ele ficou com medo e ele colocou isso perante do Senhor. Me parece que essa atitude é uma atitude fantástica, de nunca esquecer que aquele que ganha as batalhas sempre vai ser Deus. Júlio, e o Carlos mencionava aqui o versículo 11, né? Onde ele menciona os outros reis e os outros povos, é exatamente o que Rabsaqué fala no diálogo anterior. E é interessante ali no 36, quando Rabsaqué vem falar, que ele fala antes disso, que se eles aceitassem, né, a invasão síria, cada um ia ter comida, ia ter bebida. E é muito interessante como o discurso lembra muito o discurso de Deus em relação ao povo entrar na Terra Prometida. Além do que, na sequência, essa questão dos povos ao redor é Deuteronômio 4. O que os povos ao redor vão dizer do povo que agora vem vindo, e todos conhecem as histórias do povo, onde o Deus dele vai ganhando as batalhas. Então há uma reversão da entrada na terra. Pode-se dizer que é quase um tratado hitita aqui, pastor Lucas? Olha, vocês aceitem tudo, nós vamos dominar, e nós vamos dar comida para você, deixa a gente entrar em paz. Sim, com certeza, com certeza. Você tem alguns padrões, a gente vai garantir isso para vocês e vocês façam isso. Só que como você bem mencionou, e eu gostei dessa palavra que você usou, que é o medo, né? E o Carlos falou do texto, mas o medo em relação ao discurso dos assírios é interessante, porque essa é a retórica dos impérios que não são os impérios divinos. É a retórica do medo. A retórica do medo funciona assim: você tem vida se você me obedece. Sim. A retórica divina é: você tem vida, e agora, por ter vida, por eu te dar liberdade, por eu te dar graciosamente, aí vem a questão de obediência ou não. Eu até te dou liberdade para não obedecer, mas aqui não, é assim: para você viver, você tem que obedecer. Com Deus não, com Deus é assim: você vive porque eu quero que você viva. Agora vamos fazer uma aliança. É o que nós pais chamamos, quando fazemos com os nossos filhos, o tal do terrorismo, né? Você obedece, porque senão a casa vai cair. É a retórica do medo. É a retórica do medo, né? Pensando nisso, tem um detalhe interessante também, me parece, que é a oração de Ezequias, não? Do fato que ele conversa com Deus, porque ele começa a dizer a mesma coisa que o Rabsaque fala na carta, depois verbalmente primeiro, depois na escrita, não? Ele vai dizer, olha, eles estão dizendo que os povos de fora não foram poderosos, que os deuses daqueles povos foram frágeis, não? Foram fracos. Mas eu sei que o Senhor não é assim, não. Agora, por que isso é interessante? Porque para nós, nós pensamos que nossa fala com Deus tem que ser muito estruturada, sabe? E a fala de Ezequias com Deus é muito relaxada, muito de amigo. Deus sabe que esses deuses não são nada, não? Mas ainda assim, ele está tentando falar com Deus, dizendo, olha, o Senhor sabe. Por quê? Porque a terapia é muito boa, nesse sentido, não? Falar o que eu estou sentindo, falar o que eu estou pensando, falar minhas dúvidas, sei lá, não? E falar com Deus, conversar com Ele. Então, eu sempre falo para meus estudantes, quando a gente ora, tem que ser sincero. Pode até ser uma oração de revolta com Deus.
Pode mas ser. é preferível a ele do que uma oração engessada, enlatada, não é Olha, verdade? tem os salmos Imprecatórios. que tem pessoas assim que têm dificuldades para entender isso. Mas eu falo, olha, tem muitos jeitos que você pode entender eles. Mas tem uma coisa, o camarada que estava escrevendo era sincero. Senhor, pega o filho dele e arrebenta a cabeça na pedra. Pois é. Então me parece negócio é esse, né? que a oração dele dizendo, olha Deus, eu sei que o Senhor é o máximo. Sim. Mas ele está dizendo isso, abra meu coração. Isso é interessante, de ter uma atitude de humildade, ser humilde de parte de Deus, até nas nossas dúvidas. Pastor Lucas, voltando aqui com você, como a história termina? Depois dessa oração que nós vimos aqui, aqui a lição vem nos mostrando como essa oração fica claro o que estava em jogo e como Deus fortalece Ezequias. Depois disso, como Senaqueribe reage, o que acontece, como a história finalmente chega no desfecho? Bem, o Carlos mencionou a oração, né? E daí a gente vê essa oração, depois tem um conforto a Ezequias, né? Isaías conforta, né? E ele fala de uma mensagem que Israel, Judá, deveria... como se fosse uma mensagem de Judá para a Síria, né? Onde há até zombaria e desdém, né? O que é bem interessante, mas daria para a gente falar só disso. Há uma inversão aqui, né? Total, né? Total. E eu gosto bastante dessa sessão final da oração, que é a conclusão, acho que é importante para como termina a história, né? Uhum. É dito assim, versículo 26 do 37. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei essas coisas e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde e o capim dos telhados queimado antes de amadurecer. Havia um propósito de Deus, então, nessa invasão? Com certeza, com certeza. E isso é interessante porque quando a gente estuda a figura do profeta no Antigo Testamento, a questão essencial de quem é o profeta, teologicamente, é que o profeta ele é um mediador da aliança. Então o profeta vem, então vou começar diferente. O povo faz uma aliança com Deus. E a aliança tem estipulações. Uhum. E o povo se esquece desse combinado. Você mencionou os tratados hititas. Existiam tratados entre reis, só que daí muitas vezes um reino se esquecia de cumprir com alguns aspectos. E daí vem alguém e fala, olha, vocês não estão cumprindo. Esse alguém na relação Deus-povo é o profeta. E o profeta vem e fala, vocês estão se esquecendo. E começam a vir consequências que já faziam parte do combinado sobre o povo. E parte das consequências eram povos virem e invadirem. E é muito interessante que quando o povo é infiel, em qualquer momento da história, e aqui é um exemplo claro, Deus chama o inimigo do povo dele de meu servo, de meu ungido. É verdade. E aqui a gente vê Deus usando a Síria, né? Só que aqueles não deveriam, como a gente já falou várias vezes, se subjugar aos assírios. Deus lutaria por eles e venceria. E é o que acontece. No final da história, a gente lê, principalmente no bloquinho final do capítulo 37, que o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Você vê interessante que aquele que tem a tática do discurso elaborado, da genialidade, diante da calamidade, do desastre e da grandiosidade do Deus de Israel, levanta e vai embora. E tem uma expressão aqui usada na oração, na mensagem a Ezequias de conforto, que é muito importante para o livro de Isaías, que é o Santo de Israel, né? Essa expressão, até quem fala bastante disso é o Dr. Jacques Ducan, né? Uhum. E se a gente divide o livro de Isaías em dois, que é como eu gosto, em 2 blocos, não em 3, a primeira parte, Santo de Israel, aparece sendo proferida pelo povo em relação a Deus, e o povo fala de Deus como o santo, e o povo é pequeno e Deus é grande. Então ele é o Santo de Israel. Uhum. Na segunda parte, o que faz
esse capítulo faz parte, Santo de Israel é dito normalmente por Deus, ou pelo dele, pelo profeta. E toda vez que ela aparece dita por Deus ou pelo profeta, ela aparece com um ambiente, uma atmosfera de redenção, de proteção e de cuidado. E é o que a gente vê aqui. Santo de Israel é proferido não para contrastar nitidamente o povo e Deus, mas para mostrar que esse Santo de Israel, que de fato é diferente, transcendente, muito além do povo, ele é aquele que também luta pelo povo, que redime o povo e acaba com os assírios aqui nesse episódio. É interessante aqui, a escritora Ellen White comenta, né, no Profetas e Reis, ela diz assim: o Deus dos hebreus havia prevalecido sobre a orgulhosa Assíria. Olha só, a confiança de novo, né? A honra de Jeová foi vindicada aos olhos das nações vizinhas. Ou seja, isso serviu não só para mostrar para a Síria quem era Israel, mas para mostrar para as nações vizinhas que aquele povo tinha um Deus diferenciado, né? Isso chama também muita atenção. Mas, pastor Carlos Olivares, então agora Deus se levanta, o anjo do Senhor vem, mata milhares de assírios ali. Então agora Ezequias, ele entra num momento de paz, de tranquilidade, de riqueza, e ele tem paz para governar o Judá o resto de seus dias sem nenhuma dificuldade, nenhum problema. É isso que acontece? Ou será que depois que Deus se levanta sobre os assírios, vem uma notícia que não é muito fácil de lidar com ela para Ezequias? Duas coisas. A primeira, eu fiquei pensando que o pastor Lucas, o que o Lucas falou referente a que Deus permite, não, que aconteçam certas coisas para seu povo. Deus está no controle, Deus é soberano, não? Teologicamente, Ele permitiu que Israel sofresse essas questões às mãos dos assírios. Depois, a gente sabe a história com Nabucodonosor, não? E aí já a história é diferente. Mas é interessante pensar nisso, porque teologicamente tem pessoas que falam de que o plano para você é que você seja feliz, não? O plano de Deus para você é que você tem que ser feliz. Esse é o plano, o plano de Deus. Mas quando a gente pensa em termos bíblicos, em termos teológicos, isso pode ser até correto, mas é incompleto. É incompleto. É dizer, tem momentos na vida em que nós podemos experimentar momentos difíceis e que estão dentro da soberania de Deus. Deus permite que aconteçam coisas na nossa vida. Aconteceu com Israel e acontece também com Ezequias. Isso é muito importante de sublinhar. É dizer, quando alguém por ali fala, olha, não, Deus quer que você seja feliz, que você tenha dinheiro, que você tenha saúde, tanta coisa, não? E você fala, nossa, é uma pregação muito positivista, não? Muito positiva, esquecendo que o Deus da Bíblia, os fatos das histórias da Bíblia nos mostram alguma coisa diferente. É bom ter em mente isso, não? Deus permite certas coisas que acontecem na nossa vida dentro da sua soberania. Isso é importante sempre relembrar, não? Agora, quando pensamos nisso, tendo em mente isso, agora acontece a história de Ezequias. Provavelmente ainda era o problema da Síria, não? Provavelmente ainda era o problema da Síria. A Síria ainda era um perigo, ainda Senaqueribe provavelmente ainda não estava morto, provavelmente, não? E o que acontece? Se você nota, Ezequias fixou no seu coração ser o líder de Israel. Quer dizer que era o líder espiritual, mas também o líder estratégico político. O que aconteceria se eu tirasse o líder espiritual do povo? A história seria diferente. Certamente. Então, o inimigo está pensando, olha, eu vou tirar Ezequias porque ele está sendo muito bom, fazendo as coisas muito boas. A liderança dele é boa demais. Mas que liderança? A espiritual. Então, eu vou tirar ele. Então, Deus, novamente, permite que ele fique doente, não? Fique doente. Mas aqui onde, novamente, a Bíblia sem maquiagem é importante que a gente tenha em consideração. Por quê? Porque ele vai orar, ele vai ficar com tristeza, não? Ele vai receber um sinal, tudo aquilo, não? Um sinal interessante, não? Que um sinal que o autor da lição tenta mostrar que tem uma conexão com a visita dos babilônios, não? Sim.
posteriormente. Então, porque o sinal é visto em Babilônia, isso, né? Porque, não é um sinal, não é uma mágica, porque é um sinal verdadeiro. Se a gente pensa em termos históricos, não? Em termos literários, talvez a ideia poderia ser diferente, mas em termos históricos, é o fato de que agora o relógio retrocede, não? 6 graus. Estou correto? Exatamente. 10 graus. Então, algo acontece no céu. Então, ele é curado, isso é fantástico, ele é curado, e os babilônicos, eles olham isso no céu, porque eles eram astrólogos, não? E astrônomos também, não? Uma questão que no passado estava junta, agora está separada, mas no passado era uma questão que era parte da educação, não? Interpretar os sinais do céu. Eles interpretam isso, eles enviam uma carta para visitar este homem. E o que acontece, esse é o mais interessante. O que acontece é que eles vêm e Ezequias mostra tudo aquilo que faz que ele seja importante humanamente falando. Os tesouros, sabe? O poderio dele. É dizer que ele está dizendo, olha, eu sou o cara. Eu sou a pessoa mais importante. Eu sou o cara. Esquecendo que ele está vivo porque Deus deu mais tempo para ele para viver. Porque a notícia que ele havia recebido é que chegaria o fim dos seus dias. Isso. Então, o que acontece agora é que o profeta vem e pergunta, o que você fez de parte de Deus? Então, ele faz uma profecia que depois vai se cumprir, obviamente, certo? No final do Crônicas e no final de Reis, não? Do livro de Reis, que vem um grande rei da Babilônia e destrui o povo de Judeia. Então, o interessante é que Deus vai dizer, por que você mostrou isso? Por que você fez isso? Então, a reflexão, né, é interessante, que o que ele teria que ter feito é ter falado do Deus de Israel. Tem vezes que eu falo para meus alunos, assim, se algum prefeito fala, eu quero conhecer sua igreja, vai lá, mas não enfatize que você tem um bom ar-condicionado, sabe? Que seu templo é fantástico e tem 5 andares, que você tem piscina, tem estacionamento. Não fale disso, não. Você fale do Deus de Israel, porque ele está vindo para conhecer o Deus de Israel, não você nem seu ministério, que você é um pastor certo, que tem muito sucesso, não? Sucedido. Então, me parece que isso foi o grande problema dele, não? O problema de esquecer que nós somos luz para as pessoas. E essa luz tem que brilhar. E esquecer que nós brilhamos porque alguém faz-nos brilhar. Se a gente pensa no Novo Testamento, tem essa questão, não? De pensar quem é mais importante, sou eu ou não? E Paulo e os apóstolos sempre nos lembram que quem tem que receber a glória sempre vai ser Deus. Então, ironicamente, aqui vem essa ironia, não? A gente pode pensar, olha, esse é o grande cumprimento, não? Do filho que vai nascer. Mas não. Ali a gente nota que, literalmente, Isaías está dizendo, ele não é o cumprimento profético messiânico. Ele foi um grande rei, mas ele não é o Messias, não. Até só antes do pastor Lucas falar, lembrando que havia uma profecia, Deus já havia dito, Deus disse isso para o seu povo, e aí transparece isso que é a ideia de Deus, que o que nós devemos fazer quando em contato com aqueles que não conhecem. Tem aquela profecia lá de Zacarias que diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, na orla das vestes de um judeu, e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Ou seja, a ideia de Deus para os seus líderes, para Ezequias, era que eles contassem da presença de Deus no meio deles. E não mostrassem os tesouros, não mostrassem o seu poderio, porque foi exatamente, né, pastor Lucas, foi exatamente a atitude de Babilônia e de Assíria, se apegar ao seu poderio bélico, à sua riqueza. E agora Ezequias vai e faz exatamente a mesma coisa, né? Você ia comentar. Com certeza, o pastor Carlos mencionou aqui sobre ele não ser o rei messiânico, né?
E é interessante que no início desse nosso estudo, no capítulo 36, quando o Rabsaké vem e questiona a confiança, ele usa uma palavra que é o conselho, em hebraico atzá. Esse conselho no livro, na outra seção narrativa, aparece como 2 vezes como característica associada ao rei messiânico, né? Ao conselheiro, príncipe da paz, nas 2 ocasiões. Então ele vem, questiona esse conselho de Ezequias, ele é fiel, ele segue, etc. Mas no fim a gente vê que ele acaba por confiar, e a crítica de Rabsaké é fortalecida, né? É positiva nesse aspecto, porque ele confia, mostra as riquezas, mostra o que ele fez, e me lembra muito Nabucodonosor, né? Quando ele sai do palácio dele, olha lá de cima e fala, poxa, olha só, não é esta a Babilônia, a grande Babilônia que eu construí, edifiquei para minha glória, etc. E esse é o grande problema, né? O grande problema, eu acho, que a gente esquecer que tudo que a gente é e tem não é nosso, né? E não é mérito nosso, né? Ah, poxa, você se esforçou para estudar, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado? Claro, muito. Agora, não é nada nosso. Nada nosso. Até porque isso, assim, se for ver, não vale nada. É vaidade. Exatamente. É vaidade. E o que é interessante quando a gente pensa no Novo Testamento é que os discípulos tinham essa atitude ao começo. Uma atitude de grandeza, de querer ser os maiores, onde que eu vou me assentar no reino celestial. Mas depois da cruz, eles aprenderam uma lição, e essa lição foi com dor, sabe? Quem for o menor... quem for o menor, etc. E você nota que já eles aprenderam a lição, agora são humildes. Mas para isso, eles têm que ter uma relação com Deus, com Jesus Cristo. Não uma questão que eu vou desenvolver porque eu sou quem sou, não? Ou porque tem alguma ação psicológica ou algum mantra, sabe? Que eu vou dizer todos os dias, eu vou ser humilde, eu vou ser humilde, eu vou ser humilde. Não, é uma questão sobrenatural que vem de parte de Deus, e que Deus nos mostra, muitas vezes permitindo ações em nossa vida, onde nós somos vapulhados, sabe? Fomos forçados a reconhecer que nós somos nada, ninguém, e Deus só merece a glória. Eu tenho um amigo, né? O Ângelo Meirelles, do Quarteto Atos, um abraço para o Ângelo. Ele brincando diz assim: eu me orgulho da minha humildade, né? De vez em quando a gente se fala. Mas, pastor Lucas, estamos chegando ao final agora, e para a gente fechar assim, com o exemplo de Ezequias e já de maneira prática para a nossa vida agora, dá para dizer que Satanás age exatamente como esse Rabsaké, esse alto oficial assírio, quando ele chega com discursos, quando nós pecamos e ele tenta nos confundir a mente, nos levar a confiar em nós mesmos, a não confiar em Deus. E dá para dizer que essa foi uma armadilha que ele armou, uma arapuca, como diz um amigo meu, para Ezequias, e Ezequias caiu, e nós estamos correndo o risco de cair no mesmo erro, porque se a gente for analisar, era melhor ter morrido como estava do que ter vivido mais 15 anos. Ezequias, na verdade, era melhor ter morrido, né? E ele vive mais. Qual é essa relação desses discursos de Satanás na nossa mente hoje também? Como nós falávamos, eu acho que essa é a tática, né? Esse é o procedimento padrão, né? De confundir, eu gosto de falar, né, a partir de Gênesis 3, que a gente comentava, que a primeira personagem bíblica a fazer teologia é a serpente, né? Ela não fala com Deus, ela fala sobre Deus, né? Verdade. Adão e Eva até então falavam com Deus. A partir da serpente eles falam sobre Deus, sobre o que Deus... E eu não estou falando que teologia é errada, né? E nem discutir claro. e entender, né? Também foi a primeira comentarista da Bíblia. Também. E eu nem preciso crer em Deus para falar sobre Deus. Exatamente, né? Ela questiona... a gente sabe que a essência do pensamento bíblico antes da compreensão, por mais que isso pareça muitas vezes absurdo, é a ação, né, a obediência, etc., né? Não nos torna máquinas, muito pelo contrário, faz com que muitas vezes nós entendamos aquilo que de outra maneira não entenderíamos, né? Perfeito. Mas eu vejo sim, né, a mesma dinâmica da tentação
com Eva, com Adão, a tentação de Jesus no deserto, aqui no discurso de Rabsaqué, né? E hoje? O questionamento da confiança, o questionamento se esse Deus é o verdadeiro ou não. Poxa, olha, eu estou sendo enviado por Deus e assim por diante. E com a gente hoje é a mesma coisa, né? E de nos oferecer alguma coisa que nós já temos, de nós sermos tentados a confiar nas nossas próprias, nos nossos ganhos, nos nossos títulos e etc. E nos esquecemos de que quem nos dá tudo isso é Deus, né? É o Santo de Israel. Tudo vem dele e é tudo dele, né? E eu acho que quando a gente lembra disso diariamente, não é fácil, né? O Carlos estava falando aí, não é um mantra, né? Mas a gente tem que, mas ao mesmo tempo, lembrar o tempo inteiro disso. A gente talvez possa vencer. Ezequias, talvez ele no início ele tenha ouvido sim, foi positiva a resposta dele, só que depois no desdobramento da história, da narrativa que a gente vê aqui, parece que ele se esquece por algum momento. Mesmo assim, quando a gente vai ler Reis e Crônicas, fala que ele fez o que era reto perante os olhos de Deus. Então ele não chega a ser um homem iníquo, exatamente, apóstata e etc. Ele fez o que era reto. Só que o homem que faz o que é reto, na Bíblia, ele tem erros também, né? Então isso, de certo modo, também nos conforta. É a Bíblia sem maquiagem que o Carlos comentava, né? Sem nada que esconda os defeitos e os erros dos personagens. Se pensando nisso, já o nome de Satanás no Novo Testamento, é verdade, Satanás, que vocês sabem que Satanás vem do Velho Testamento, não? Então, no grego, isso é transliterado. Então, significa adversário, inimigo, não? No Velho Testamento. Mas no Novo, já na Septuaginta, aqueles que traduziram a Bíblia hebraica para o grego, eles usam a palavra diabo. E diabo significa enganador. Já pensando nisso, já você sabe qual é o caráter dele. Se ele nunca vai falar verdade, ele vai enganar. E a questão do engano é assim, você não sabe que está sendo enganado até que você é enganado, sabe? Por exemplo, agora por causa da pandemia, a gente tem tentado comprar algumas coisas online, sabe? E em Mercado Livre, ok? Tem alguns camaradas que são Satanás, sabe? São inimigos, são diabo. Que você vai lá, você vai pagar, você está fazendo tudo. E já eu tive uma experiência assim, quase estou lá, mas tudo parece real, sabe? Tudo, o logo, tudo é perfeito. Você está caindo ali numa grande loja aqui do Brasil, estava vendendo, e tinha tudo, até o correio, o e-mail, sabe? Com esse logo no final, sei lá, .com, etc. Estava tudo assim do jeito que parecia, mas não era, não. Estava maquiadinho, né? Não era, não. Então, essa é a estratégia do inimigo, do diabo. Enganar. E o engano, a gente vai para Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, etc. Você sabe que fala assim, cuidado, você não pode ser enganado, porque alguns serão incluso enganados no fim do tempo. Então, o engano é uma questão que está presente na atitude do inimigo, e que o único jeito que a gente pode vencer isso, o que o pastor Lucas falava, ter uma consciência, não? De que nós somos seres humanos pecadores, e ir para a Bíblia e na oração, e dentro desse relacionamento com Deus, notar que Deus é aquele que nos dá grandes vitórias, e é o único que pode derrotar a esse grande enganador. Você que nos acompanhou até aqui, eu gostaria agora de salientar 2 pontos para nós encerrarmos. Primeiro, o pastor Lucas disse, tudo vem dele e tudo é para ele. Tudo que temos, tudo que somos vem das mãos de Deus. E com o nosso tempo, com os talentos, com a capacidade que Ele nos dá, nós temos obrigação de devolver para Ele, falando dEle, produzindo para Ele, escrevendo sobre Ele, cantando sobre Ele, pregando sobre Ele. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. E na fala do pastor Carlos Olivares, eu gostaria de salientar o finalzinho aqui agora. Você vai ouvir vozes que vão tentar distanciar você da Bíblia. Eu queria dizer para você que qualquer pessoa, qualquer amigo, qualquer igreja, pastor, padre, pregador, qualquer pessoa que tente te levar para longe do assim diz o Senhor, não está agindo de acordo com a vontade de Deus. Então pesquise a Bíblia. Estude o livro de Isaías, estude os outros livros, leia os evangelhos e conheça mais de Deus, para que você não seja enganado.
E ore ao Senhor pedindo sabedoria para encontrar o verdadeiro caminho a cada dia, para que você, como eu disse no começo, seja contado entre aqueles que habitarão com Ele quando Ele voltar. Amigos, muito obrigado, foi muito bom ter vocês aqui. Já fica o convite para uma outra oportunidade, vamos ver aí a agenda de vocês, tá bom? Para a gente encerrar agora esse tema que foi tão importante, tão gostoso e trouxe tantas lições e para mim particularmente tantas reflexões para nós pensarmos daqui em diante, começando pelo pastor Lucas. Pastor, uma mensagem, um minutinho para quem está nos ouvindo agora. Qual é a sua mensagem para a pessoa que nos acompanhou até aqui? Eu seleciono aqui de tudo que a gente leu e tem estudado desses capítulos narrativos de Isaías, o recado que Deus dá ao rei Ezequias, que o pastor Carlos mencionou, que é: não tenhas medo. A gente vê na Bíblia que Deus está com o povo dele, Deus acompanha, independente do que pareça. Pode parecer que ele não esteja, muitas vezes, sim, parece muitas vezes. Mas ele disse: eu estou. E é interessante que quando a gente vê esse episódio, que está muito próximo do exílio, e eu acho que o exílio é um exemplo claro disso, a vinda do exílio é desgraça, é catástrofe. Só que justamente pela palavra de que o exílio viria se cumprir, é que a gente tem a garantia de que depois Deus traz o povo de volta. É verdade. Então, assim, a vinda da desgraça em relação ao exílio é a garantia de que a desgraça vai acabar. E aqui ele fala: não temas, não se preocupem, eu estou com vocês. Ele é o Deus conosco. Eu acho que essa é uma mensagem central aqui, que foi dada a Ezequias, e é a nós essa mensagem também. O pastor Lucas roubou minhas palavras da minha boca. É que o Antigo Testamento vem antes do Novo, pois então é. Não, mas tudo já foi revelado. Eu achei fantástico o que ele falou. Eu queria acrescentar uma coisa: é pensar, a gente não tem que ter medo, e pensar que a gente não tem que ter medo daquele inimigo, que é um inimigo tremendo, grande. É interessante quando a gente vai para o Velho Testamento, que você vai notar que sempre o povo de Deus é mais pequeno em comparação com os povos ao redor. O povo de Deus sempre é menor, é mais pequeno, mas é poderoso não por causa dele, por causa das armas, por causa dos escudos, sei lá, não. É por causa de Deus. Quando a gente vai para o Novo, acontece algo semelhante também. É dizer que o povo de Deus começou como um grupo pequeno, agora cresceu mais, é verdade, mas ainda assim é pequeno em comparação com aqueles que não acreditam. Então, o inimigo sempre vai ser maior. O inimigo humano sempre vai ser grande. A gente vai ter medo dele. Mas a gente nunca tem que esquecer que o nosso Deus é ainda maior. Ele pode vencer qualquer desses impérios gigantescos. Então, se nossos irmãos ou amigos, irmãs ou amigas, têm algum inimigo gigante agora nas suas vidas, seria bom nunca esquecer que o nosso Deus é maior. Como dizia o pastor Amin Rodor, você sozinho com Deus é maioria, não é verdade? Pastor Lucas, pode encerrar com uma oração para nós? Claro. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra e aprendermos através de histórias de pessoas que viveram ao Seu lado, que tiveram momentos difíceis e lutaram com o Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor conforte o nosso coração, nos dando confiança para que não temamos, que possamos responder às suas ações na nossa vida com honestidade e sinceridade, tal qual Ezequias. E também não nos esqueçamos nunca de que o Senhor está conosco. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E para você que esteve conosco até aqui, no canal Adventistas Brasil, no canal Igreja do NASP, meu muito obrigado. O meu abraço, eu sou o pastor Júlio Ribeiro e nós nos vemos semana que vem para estudar o tema 8 da lição da Escola Sabatina de Isaías. Que Deus te abençoe muito e até lá.